Porque o Corinthians ganhou do Palmeiras também. É verdade. O Corinthians não ganhou só do Flamengo, o Corinthians ganhou do Palmeiras. O Corinthians ganhou o Paulista do Palmeiras e tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Sim. Então, o Palmeiras também foi aí derrotado pelo Corinthians, que eu fico muito à vontade de falar. Muito à vontade. Porque eu não sou comentarista de resultado feito. Né? Eu quebro a minha cara porque às vezes eu dou a minha opinião bem antes e às vezes não acontece o que a gente analisa. Mas você está de prova que desde o ano passado ou até antes eu falo que o Corinthians com 11 titulares inteirinho encara qualquer time. Sim. Ou é mentira que eu falo isso? Verdade verdadeira. E o Memphis falou a mesma coisa, tá? Sim. Na zona mista lá, ou ali pós-jogo, ele falou, olha, o time do Flamengo tem investimento, tem um grande time. Ele nem falou que era o melhor time. Tem um grande time, tem muito mais investimento, tem muito mais poder aquisitivo, mas quando rola a bola, o nosso time encara qualquer time. E ele não falou mentira, não. Né? O Corinthians foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, devendo para todo mundo. Com crises e mais crises e mais crises. Mas tem uma torcida gigantesca, espetacular, que apoia no momento, cobra pra caramba. Cobra até às vezes exageradamente quando vai lá pra intimidar jogador, que eu acho errado. Quando vai botar dedo na cara de jogador. Né? No ambiente de trabalho do cara ali, que é o CT de treinamento. Que invade a sede do clube, arrebentando o portão, tudo. Isso está errado. Agora, a torcida do Corinthians, no estádio, não tem torcida igual para apoiar o time. Não tem. O time numa draga mal, eles vão lá e apoiam. No final do jogo, cobra. Então, esse Corinthians, aguerrido, bem organizado por um treinador que é pouco badalado, né? Que foi enxotado do Flamengo, que foi mandado embora do Flamengo, ganhando Libertadores e Copa do Brasil, que foi desrespeitado pelo Marcos Braz e pelo Landim. Não estou falando que foi pelo BAP, por essa diretoria, pela diretoria passada. Ou é mentira? Tá aí o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo pelo São Paulo e agora ganha novamente. E eu vi o Dorival com sangue nos olhos, hein? Nunca vi o Dorival na beira do campo como ele estava, não. O cara estava querendo, motivou, arrumou o time dele para jogar uma decisão. O Flamengo entrou para desfilar, entrou para jogar. Tem as polêmicas, nós vamos analisar, concordo, jogar com -1 atrapalha, tudo bem, nós vamos falar, mas o Corinthians entrou para jogar e ganhar uma decisão. O Flamengo entrou só para jogar. O Dorival, Zé Elias, agora, boa noite direito, nesses jogos especiais, quando você realmente tem uma preparação específica da semana, até antes, mais de uma semana, pensando no jogo, ele faz o time render acima do esperado, né? Vira e mexe, não sei porque que a gente se surpreende ainda. O Corinthians vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, semifinal da Copa do Brasil. Isso aí o Corinthians está perdido, o Corinthians vai lá e ganha o jogo. O Corinthians vai pegar o Flamengo, perdeu os últimos 2 jogos, vem mordidaço. Não é que o Corinthians venceu por acaso o Flamengo. O Corinthians ontem venceu com autoridade o Flamengo. O Corinthians jogou melhor do que o Flamengo, no 11 contra 11 também. Para esse tipo de jogo, com os jogadores que tem, é claro que em termos de elenco, não dá para comparar Corinthians e Flamengo. Os investimentos do Flamengo já dizem por si só. Mas ali no campo, 11 contra 11, quando os também especiais do Corinthians estão à disposição, é cabeça a cabeça. Boa noite agora, né? Boa noite, Plirra. Boa noite, Celso. Boa noite, vovozinho. Peço desculpas, é que eu tenho uma ligação muito forte com o Pascoal. Então, me emociono porque no momento mais difícil que eu tive da minha vida, ele esteve ao meu lado, né? Então, ele sabe o quanto eu gosto dele, o quanto ele significa para mim e sabe o quanto eu tenho ele no meu coração. Então, peço desculpas por ter me emocionado, mas programa que segue, né? Assim, Plirra, eu acho que o Dorival, o vovozinho, falou sobre o Corinthians joga uma final e o Flamengo entra para dar sequência à pré-temporada. O Dorival armou a equipe no jogo contra o Bahia, se eu não me engano, fazendo as substituições do jogo, pensando no jogo contra o Flamengo. E ele falou isso no pós-jogo. Né? Então, assim, era um jogo muito especial. O Campeonato Brasileiro,
A gente sabe qual é o Campeonato Brasileiro do Corinthians. A gente sabe que é meio de tabela, porque por causa do elenco, por causa da quantidade de jogos, a dificuldade que é das viagens, a logística, a recuperação dos jogadores. Nós não sabemos se no meio do ano alguns jogadores irão sair. O Memphis tem contrato até junho. Gente, né? Marcelo Paes já disse várias vezes que vai precisar fazer caixa e não é um caixa pequeno, não. O Bidon... Planejamento do time é isso. O Bidon, o que ele está jogando, provavelmente... Janelinha no meio do ano, que é mais forte. Ele vai embora, né? Então, assim, o time vai mudar. É lógico que a gente não sabe se vai contratar ou não e qual é o peso dos jogadores que irão ser contratados. O Memphis também, né, Zé? Da Copa do Mundo. O Memphis acaba... E acaba em julho agora, se eu não me engano, né, Vovozinho, o contrato dele. Então, assim... É uma referência importantíssima, porque todos nós estamos vendo aqui, mesmo o Memphis não estando 100% fisicamente, ele em campo, ele condiciona a equipe inteirinha. Porque ele cria os espaços para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sem o Memphis tem muitas dificuldades para jogar, porque o Memphis preenche um espaço e aí o Yuri consegue fazer as movimentações e o time joga de acordo com as características do Yuri. O Yuri não é o cara para fazer a parede, o Yuri não é o cara para fazer 1-2, o Yuri é o cara para aproveitar, se projetar nos espaços vazios em velocidade e finalizar. Quando tem o Memphis, ele consegue fazer isso, esse entrosamento e essa característica, elas se combinam ali no ataque. Então, assim, a gente não sabe se ele vai renovar ou não, me parece que o Corinthians está devendo uma bala para ele, muito dinheiro, estão querendo parcelar, então assim... O Dorival consegue armar essa equipe dentro das suas características. Pelo título de ontem, tem mais um bonuzinho, né? Perto de 4,5, né? Então, assim, o Dorival, ele arma essa equipe com as suas referências, mas ele consegue... eu até estava falando com o Celso, né, antes, assim, o Corinthians armou o seu time de acordo com o Flamengo e o Dorival arma a sua equipe de acordo com o adversário, dentro das suas características, mas anulando o ponto forte dos adversários. Se você observar, contra o Palmeiras foi assim, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Paulista. Né? Na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, vocês lembram que o Corinthians jogou contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tomou um sacode. 3-0. 3-0 e assim, o Cruzeiro amassou. E o Dorival falou, calma, a Copa do Brasil vai ser diferente. E foi. Né? Então, assim, o Dorival conhece a sua equipe, as suas limitações. E ele, de forma, como é que eu vou dizer assim, majestosa ou de forma clara, né? Você percebe que ele arma a equipe justamente com esse tipo de situação. Eu vou dar a bola para o Flamengo, entrego aqui, vou jogar na minha fechadinho, explorando o contra-ataque ou jogando no erro do Flamengo, porque ele vai partir para cima, eu vou criar os espaços para poder jogar. Só que no Corinthians, eu acho que o Dorival encontrou um componente que ele não havia encontrado antes. Mesmo no Flamengo. Não tem como comparar o que é a torcida. Né? Então, assim, quando você viu, eu peço desculpas, quando você viu o Dorival pilhado do jeito que estava ontem, difícil, mesmo no São Paulo, nos momentos difíceis e tal, mas ele estava pilhado de um jeito, respondendo. Eu acho que ele está machucado. Flamengo. Não, eu acho que ele está machucado, muito machucado, pela saída da seleção brasileira. Não, eu acho que tem mais a ver do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que não, Plihá. Ontem, tudo bem, pode ser a questão da seleção, mas ontem tem a questão do Flamengo. Você lembra como ele saiu? Não, mas o Flamengo ele já venceu a Copa do Brasil de 2023. Sim, mas ali a coisa estava mais fresca. Plihá, mas é sempre uma resposta para as pessoas que o tiraram dali. Claro, porque o Flamengo continua Flamengo. Eu acho que é necessidade de se provar. Ele sai do Flamengo vencendo, ele sai da seleção perdendo. Essa é a grande diferença. Você faz um planejamento junto com a diretoria, você fecha, vamos jogar as Copas. E a maior prova disso é que no Palmeiras aqui, no Allianz Parque, ele veio e jogou com o time reserva. Porque eles tinham feito um planejamento para as Copas. Ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores e ele vai embora, ele é mandado embora porque nos últimos 3 jogos ele não consegue manter a qualidade do time. Peraí, você ganha o que você planeja, natural, os últimos 3 jogos os caras dão aquela relaxada. Não tem como. O futebol é estressante. Você ganha, aí você é mandado embora. Eu acho que no jogo a resposta... eu acho que foi para o Flamengo. E aí você acaba sendo contagiado por aquilo que a torcida fez. Quase 200 ônibus. 184, se eu não me engano. Porque, assim, essas coisas chegam, Plihal. Quem estava lá, Zé, um breve parênteses, diz que a diferença entre as torcidas... Claro que o jogo, a forma como o jogo rumou também interfere no comportamento.
Mas está muito no tipo de torcedor, no perfil de torcedor. O estádio estava dividido. Sim. Você tinha o mesmo número de rubro-negros e corintianos. 50, os corintianos não eram corintianos da região. Em grande parte, eram corintianos que vieram de São Paulo. Sim. Os torcedores do Flamengo, a esmagadora maioria, isso eu ouvi relatos de quem é de lá, era de lá. Então, é outro tipo de comportamento no estádio. Mas eu acho que não também, é o torcedor do Flamengo do Maracanã. É do Brasil todo. É do Brasil todo. Mas eu e era o acho torcedor do Corinthians da Neoquímica Arena. Mas eu acho que a cultura de torcer entre as duas torcidas é bem diferente também. Eu acho que a cultura de torcer do Corinthians ela não se compara à cultura de torcer do Flamengo. E isso a gente vê em jogos até mesmo no Maracanã. A gente cansou de ver na temporada passada o João Vitor, por exemplo, o garoto, ser muito vaiado durante os jogos. A gente já viu a torcida do Flamengo vaiar. A torcida do Corinthians, historicamente, também faz. Eu concordo. A torcida do Flamengo, eu concordo. A torcida do Flamengo no Maracanã também faz. Mas eu acho que a torcida do Corinthians especificamente, ela tem um tratamento diferente de todos. A torcida é mais tolerante. Ela não pega no pé nos 90 minutos. Mas a torcida e eu acho que isso faz muita diferença. A torcida do Corinthians é diferente nesse aspecto, pro Real. Sim. Também é diferente. É muito diferente. A torcida do Corinthians, quando o Corinthians toma um gol, a torcida do Corinthians começa a cantar, começa a ser mais presente, a incentivar o clube. A torcida do Flamengo, quantas e quantas vezes nós já vimos? Tem um exemplo clássico, que era o Hugo Souza, com 20 anos, um menino que estava subindo, que perdeu um pouquinho o rumo ali, mas que ao invés da torcida o apoiá-lo e acolhê-lo, porque ele era cria do Flamengo, pelo contrário. No aquecimento vaiava, ele pegava na bola, a torcida vaiava. Com o João jogo Vitor, rolando, na temporada passada, então, assim, meninos, tem algumas coisas, algumas diferenças. O tetra que tem conhecimento de causa pede a palavra. Não. Assim, é muito simples. Você está coberto de razão. Eu respeito a opinião do Zé e do Ardengue, mas a torcida do Flamengo que estava presente não é aquela que invoca todos os cantos no Maracanã. Foram alguns ônibus. A do Corinthians, a maioria era aquela torcida do dia a dia, de todos os jogos, que puxa o couro na arquibancada e que vai e joga com o time, e isso faz a diferença. A torcida do Flamengo era em maior número, mas não era entrosada como a do Corinthians. A do Corinthians era a raiz, era a da Neoquímica. 184 ônibus. É muita gente que puxa e os outros vêm junto. A do Flamengo era o cara que veio maravilhoso, sensacional, é torcedor também. Mas um veio de cada canto. Brasília é um ponto que os voos que vêm do norte e do nordeste é fácil para chegar ali. E invadiu. Eu estou te falando por relato que eu tenho amigos em Brasília que falou que a cidade estava lotada, os hotéis estavam lotados, porque a torcida do Flamengo invadiu nesse sentido. E não é aquela torcida entrosada. Não é para dar uma desculpa por que a torcida do Corinthians cantou mais. Também cantou mais porque o time do Corinthians dentro do campo correspondeu. A torcida é o que o time faz dentro do campo. O espírito dos jogadores do Corinthians para a decisão motivou aquela torcida que estava na arquibancada. Foi diferente do que os jogadores do Flamengo fizeram dentro de campo. Concordo. E tem